Esses são os veleiros da America's Cup. E quem conhece sabe que eles são o que tem de mais moderno em termos de velocidade. A prova disputada hoje entre a equipe italiana Luna Rossa e a equipe inglesa Ineos Britânia foi feita sob condições de vento e condição de mar mais dura que esse modelo chamado AC75 já enfrentou na sua existência. Isso significa que eles trabalharam no limite do que eles foram projetados para fazer e chegaram no limite de desafiar as leis da física. Esse vídeo tem o patrocínio de Silvério Staleiro, o seu barco em boas mãos. Quem tem um pouco mais de experiência com navegação pode até pensar que o mar não estava tão grosso assim. Mas se a gente for comparar com carros, uma estrada de terra toda esburacada pode até ser tranquila para uma Land Rover do Rally Paris-Dakar. Mas e para um carro de Fórmula 1? Pois é, essa comparação não é nem um pouco exagerada. E também não é exagero nenhum dizer que essa taça é o prêmio mais cobiçado do mundo da vela. No início dessa disputa, tinham 5 equipes competindo para ver quem vai enfrentar a Nova Zelândia, que é a ganhadora da última edição e, portanto, é a defensora da taça. E 3 equipes já caíram fora. Eu cheguei aqui em Barcelona 3 dias atrás e vim especialmente para cobrir essa fase final dessa disputa. E hoje, dia 26 de setembro, foram as 2 primeiras regatas dessa final que define quem vai ser o desafiante. Quem ganhar 7 regatas é quem vai pegar os kiwis, que é como são chamados os neozelandeses. Antes da regata começar, a direção de prova veio na sala de imprensa dizer quais seriam as condições esperadas de vento e de mar. E eles usaram a expressão condições extremas. These can probably be the most extreme conditions you've seen for both boats so far. Dizendo que esse era o maior estado de mar já enfrentado por eles, com ondulação de 1 metro de altura e ventos que beiravam o limite superior de 21 nós. Se soprar acima disso, a regata é cancelada, porque os veleiros podem ficar incontroláveis. Teve regatas anteriores que o mar estava grosso, mas não dava para perceber direito na TV. Mas hoje deu para perceber perfeitamente. Ontem eu tive o privilégio de conversar com um dos projetistas da equipe Alling Red Bull e ele me contou que o que limita a velocidade desses barcos não é nem o tamanho das velas e nem o tamanho dos fólios. O que limita é um fenômeno da física chamado cavitação. Os fólios têm o mesmo exato funcionamento de uma asa de avião. A forma da asa e o ângulo de ataque faz com que a pressão na face inferior seja maior que no entorno e a pressão na face superior seja menor que no entorno. Então a face inferior empurra e a face superior chupa. Quanto mais rápido a asa se desloca, mais a pressão sobe embaixo e mais a pressão diminui em cima. Mas tem um limite. Se a pressão em cima diminuir demais, a água começa a virar vapor, formando microbolhas. Mas como a velocidade de deslocamento é muito grande, no instante seguinte que a bolha se forma, ela já não está mais naquele ambiente de pressão super baixa que permitiu que ela se formasse. A bolha então volta bruscamente a um ambiente de pressão normal e esse aumento brusco faz com que a bolha imploda com extrema violência. As bolhas são pequeninas, mas são tantas e tão próximas da superfície que num primeiro momento as implosões causam enorme trepidação e turbulência e se isso perdurar, a cavitação começa a causar danos ao material que faz a asa. Pois muito bem, agora a gente já pode ver um resumo das 2 regatas e se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e tiver dificuldade de entender o que está acontecendo, talvez você goste de assistir o vídeo que eu fiz sobre a história moderna da America's Cup e o link está na descrição do vídeo aqui abaixo. Nesse resumo, eu vou misturar as minhas impressões com o que os narradores falaram na transmissão. Se você sonha em ter o seu próprio barco e quer que ele seja exatamente como você sempre sonhou, você precisa conhecer o Silvério Staleiro. Eles transformam esse seu sonho em realidade com a qualidade e a personalização que você merece e entregam o seu barco dentro do prazo e dentro do orçamento combinado, ou seja, respeitando o seu tempo e respeitando o seu dinheiro. Entre em contato com eles que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Os contatos estão na descrição do vídeo aqui abaixo. Vai começar então a regata. Equipe Luna Rossa Prada Pirelli contra Ineos Britânia. Eles vêm aqui fazendo a dancinha do acasalamento antes do início. Luna Rossa segura o Ineos Britânia para trás. Eles vão seguindo. Ineos parece que tenta passar.
mas Luna Rossa se posiciona bem. E eles vêm vindo aqui, mas também sem ousar muito, porque as condições estão bastante duras. E a regata está para começar, e essa é a primeira regata que vai definir quem então vai ser o desafiante que vai enfrentar o defensor Emirates Team New Zealand. Veja como o Luna Rossa já vem na frente e o Ineos fica para trás. E mesmo o Luna Rossa, que largou melhor, acaba não passando na linha exatamente na marca como eles sempre passavam, porque eu suponho que pelas condições difíceis eles acabam não ousando tanto por arriscar acabar queimando a largada. E veja como logo de prima o Luna Rossa já dispara na frente e já faz aí 80 metros adiante e vai aos poucos aumentando. Veja os carneirinhos aí no mar, veja como os barcos estão com a buja pequenininha, essa é a menor buja que tem. Inclusive o projetista de velas do Luna Rossa, consegui falar com ele, ele me confirmou que essa é a menor buja que eles têm, que a buja vai desde J1 até J5, e essa é justamente a número 5, a maior quantidade de vento. Veja aí que Luna Rossa já colocou 120 metros em cima do Ineos Britânia. Eles passam então para a perna 2, veja que já temos Luna Rossa 270 metros na frente, olha o estado do mar, olha como as ondas estão razoavelmente altas, a direção de prova falou em ondas de aproximadamente 1 metro, veja como o tamanho das ondas muitas vezes é maior do que esse espacinho aí entre a parte mais baixa do barco e a linha do mar. Olha aí James Pittle pilotando. A Rossa segue na frente, as velocidades muito altas aí, 45, 46 nós. É uma dificuldade muito grande para ajustar tudo, com essa velocidade de vento, os ciclistas têm que pedalar muito. Veja aí que na hora de montar a boia, tanto o Luna Rossa quanto o Ineos Britânia, eles fazem a volta com os dois folhos na água, que eles normalmente não vinham fazendo em condições mais leves de vento. Isso é para dar mais estabilidade para o barco. Olha só como dá uma cabeçada na água, perde um pouco de velocidade e a distância entre eles aumenta mais e mais. Parece que no lado direito aí da raia, que está mais próximo da costa, as condições do mar estão um pouco mais baixas. A equipe inglesa consegue ganhar um pouco mais de velocidade, mas ainda assim não consegue tirar a distância. E os barcos, para conseguirem navegar assim, é um trabalho muito grande para os controladores de voo. Veja aí que curioso, no Luna Rossa, como a primeira pessoa que aparece é o que ajusta as velas. Aqui a gente tem James Pittle no pilote, que está atrás, veja, a segunda pessoa aí é o Jimmy. E atrás dele que tem ciclistas, então os dois ciclistas ficam as pessoas mais a ré. A gente vê aqui, ó, como ele mostra o VMG, quer dizer, que é a velocidade de avanço dos barcos. E é incrível como esses barcos, nessa condição de tempo, aqui a gente vê Keiko Bruni, que é o copiloto do Jimmy, veja a distância, 320 metros. Luna Rossa com um VMG levemente mais alto, então lembrando, o VMG é a velocidade de avanço que o barco faz. Com que velocidade ele se aproxima da boia, na verdade. E olha que incrível, nesse estado de mar, os barcos conseguem navegar com bastante equilíbrio, embora com dificuldade. E, segundo aí os comentadores e narradores, o trabalho para conseguir manter o barco bem equilibrado sim é gigantesco para quem está controlando isso.
course, with the weather, the Unicredit Youth America's Cup regatta has been blessed with Olha a cara de concentração aí do Checo Francesco Bruni. Agora perna 5, né? Perna ímpar, eles estão indo contra o vento. Então, as duas pernas, tanto a favor do vento como contra o vento, eles vão zigue-zagueando. Mas, agora, perna ímpar, a partida sempre é contra o vento. Perna 1 contra o vento, perna 2 a favor do vento, perna 3 contra o vento, perna 4 a favor do vento, perna 5 agora contra o vento. Então, a velocidade contra o vento acaba sendo mais baixa do que a velocidade que eles desenvolvem a favor do vento. Aí a torcida italiana bastante feliz com o resultado, com a vantagem que o Luna Rossa vem ganhando. E, segundo consta aí também, eles dizem que nas velocidades mais baixas de vento, quando tem pouco vento, o trabalho dos ciclistas é muito grande. Mas também quando tem muito vento, como agora, que está no limite máximo de cancelar, quer dizer, um pouquinho mais de vento já teria cancelado a regata. Então eles estão realmente no limite do que os barcos foram projetados para trabalhar. E nessas condições é mais difícil de ajustar as velas. Então por isso que eles estariam fazendo essa montada de boia com os dois folhos na água, que é para dar estabilidade, enquanto as velas não estão sendo bem ajustadas na exata mesma medida. E veja como é mais de 600 metros de distância. É incrível como o fólio vem cortando a água, picotando tudo. E o segundo comentador também, que a televisão acaba não mostrando o quanto as pessoas aí, a tripulação dentro do barco chacoalham, né, que esse estado de mar aí, do lado de fora ali, na televisão, aparenta que está tranquilo a bordo do barco, por mais que eles naveguem com muita estabilidade, é muito difícil para eles. E imagina para os ciclistas, né, que estão sentados aí, tem que ficar pedalando o tempo inteiro. Entrando na perna 7, cai um pouquinho a distância, isso porque, claro, a distância tende a aumentar um pouco na perna a favor do vento e tende a diminuir um pouco na perna contra o vento. Olha o fólio cortando na água, essa marquinha vermelha aí na ponta do fólio, possivelmente marcas de ajuste. Tiver aí primeira cabeça ajuste de vela, a segunda cabeça é o Checo Bruni, terceira cabeça é ciclista. Foil going through the water there, and that is absolutely ripping those wave caps to pieces. Luna Rossa had a tough path through the semis to get to E this. para os pilotos, metade do tempo eles estão de fato no pilote, a outra metade do tempo eles estão controlando o voo, né? Então imagina a dificuldade de fazer isso. E aí a gente já tem perna 8 finalizando, com a Itália chegando aí quase 800 metros na frente e levando o primeiro ponto. Quem chega na frente leva um ponto e acabou. Não existe segundo lugar. Olha aqui no quadro, Ineos Britânia chegando 46 segundos depois do Luna Rossa. Strong 46-second win against Ineos Britannia. Vamos lá agora para a regata 2. Eles estão bastante distantes.
Eles geralmente passam muito justo na linha de largada, faltando 0 segundo quando eles cruzam a linha para não queimar a largada. Mas aqui eles, possivelmente por cuidado, acabam atrasando um pouquinho e não passando a linha tão justo. GBR was fractionally closer at 56 meters, so a lot further back than we're used to seeing them. Segundo a narração, eles passaram quase que 2 comprimentos de barco. Na hora da larga do 0, eles estavam 2 comprimentos de barco para trás. E olha como eles ficam aqui justos, aqui, ó, ninguém passando ninguém, 0 metros, 1 metro de distância, um na frente do outro. Na roça, um pouquinho, a merreca na frente, mas Britânia tira, dá o bordo, na roça dá o bordo também. So both boats executing their tacks. Little touchdown there to Luna Rossa. Both boats sailing clear. Continuam cortando pro lado direito da raia. Very even race. Let's go to chase zero. Peter Lester. Yeah, real even start. Começo muito parelho. Luna Rossa Prada Pirelli able to live thin on the hip of Ineos all the way to the boundary. Now this will be as long as it gets in terms of testing. O Ineos Britânia começa a separar agora. Começa a separar agora, que é justamente o início que vai descolar e o Luna Rossa não vai mais conseguir alcançar. Mas olha que curioso como vai abrindo, como é de pouquinho que vai abrindo. Na regata anterior, a abertura foi enorme de uma vez. Cada vez aumentava muito, 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 muito. Aqui, a vantagem é muito leve. E conforme eles se aproximam da borda direita da raia, Luna Rossa vai preparar para dar o bordo. Estão preparando o bordo. Apenas 20 metros de distância, separando os dois, Ineos na frente. Prepara o bordo, Luna Rossa dá o bordo e olha só que incrível, Britânia dá o bordo também, bem na frente do Luna Rossa, para jogar o ar turbulento para cima do Luna Rossa. Olha aqui como a TV demonstra justamente esse ar turbulento. E força o Luna Rossa a cambar de volta para fugir desse ar turbulento. E rapaz, a partir daí o Luna Rossa só fica para trás cada vez mais, embora não com tanta intensidade como o Britânia ficou para trás na regata anterior. Ó, rapidamente, final da perna 1, já temos aí 130 metros de distância. Ineos Britânia, arriba. Entra para a perna de solta-vento. E o Luna Rossa atinge 50,5 nós. Os caras estão no limite da velocidade. Estão no limite. Como a perna de ir a favor do vento que eles estão indo agora, os barcos vão levemente mais rápidos, quem monta a boia primeiro, dá a volta, acelera mais, portanto aumenta a distância. Agora a final da perna 2. Ineos Britânia, veja como eles vão então orçando com os dois folhos na água para dar mais estabilidade, até de fato as velas poderem ser caçadas e ajustadas para ir contra o vento de novo agora. Distância aí de 150 metros, demonstrando o ar turbulento que Ineos deixa para trás, o que
não é muito desejável para o Luna Rossa ficar ali atrás. Italians jamming the boat up into a high mode, so just keeping clear of that dirty air. Mas ao mesmo tempo, olha só como a TV mostra o ar turbulento, né? Uma representação do ar turbulento. Só que ao mesmo tempo, como o vento está bastante forte, as velas ficam muito retas. E olha só como está super retinhas as velas, quase não tem curva nelas. Então o vento acaba não sendo defletido com tanta intensidade e não gera tanta turbulência para o barco que vem atrás. Nas regatas com vento muito suave, essa turbulência aí é muito pior. Ineos Britânia finaliza a perna 3, na frente ainda. Mas olha que curioso como o Luna Rossa consegue não aumentar muito a distância. Eles ficam justamente segurando. É como se fosse cabeça a cabeça, mas para trás, né? Como se estivesse certinho do lado do outro ali na competição, mas com um tanto de metros para trás. Final da perna 6. Aumenta a distância, vai para 310. E agora falta apenas 2 pernas para o Ineos Britânia conseguir a pontuação e empatar com o Luna Rossa. E na entrada da perna 7, o Luna Rossa está 15 segundos atrás. No final da perna 7, já aumentou um pouco a distância. E agora é a última manobra. Antes de fazer a última perna, eles têm que ter aí um controle muito grande. Os ciclistas têm que pedalar com muita intensidade para eles terem força, potência para poder mover as velas e fazer os ajustes necessários. E o Ineos está fazendo uma regata impecável. Eles montam a boia de Barlavento, arribam e Luna Rossa vem atrás, vem firme, mas por mais que eles se esforcem, não conseguem diminuir de verdade a distância. Olha a velocidade, 50 nós. 50 nós Itália ali nesse través, né? Justo na parte que está ali fazendo a volta na boia para começar a perna a favor do vento. This is almost echoing Jimmy Spittle in the press conference yesterday where he said this will be incredible. E justamente na coletiva de imprensa do dia anterior, que eles se juntaram ali para falar dessa nova série, das finais, o Jimmy Spittle realmente falou que seria uma competição muito parelha. E finalizando agora, chegando bem no final da última perna, Ineos Britânia vem com perfeição, se aproximando da linha de chegada e dá o troco. E no fim do primeiro dia de regatas, Ineos Britânia consegue o empate, consegue o seu ponto também. Nessa regata, quem ganha consegue o ponto. Luna Rossa chega 18 segundos depois. Na primeira regata, o Ineos tinha chegado 46 segundos depois, mas isso não importa. Só o que importa é quem leva o ponto. Quem chega na frente leva o ponto, não importa quantos segundos na frente chegou. No final, teve a coletiva de imprensa e, para minha surpresa, apareceram os 2 comandantes. O Matt Sheehan, que é um dos jornalistas de vela mais renomados do planeta, comenta com o Ben que o Jimmy tinha falado que naquelas condições era como dirigir uma Ferrari no gelo. O Ben, muito espirituoso, tira uma onda e responde que ele achava que estava mais para dirigir um Aston Martin,
que é o típico carro esportivo inglês. Jimmy described it as like racing a Ferrari on ice. I think I'd like it a bit more like an Aston Martin, but yeah, it was a tough challenge, really tough challenge. Eu aproveitei a oportunidade e perguntei para o Ben. Eu achei muito interessante que na primeira regata vocês ficaram cada vez mais atrás, mas na segunda vocês saíram na frente num estilo cabeça a cabeça, mas com uma certa distância. O que você acha que causou essa diferença? A gente começou muito melhor na segunda regata. Conseguiu tomar a dianteira, a gente navegou mais limpo, menos choques na água e as manobras levemente melhor executadas. Realmente eu acho que foi isso. Não tem muita diferença entre as duas equipes. Eu pergunto, você já tinha velejado nesse tipo de condição de hoje? Então foi uma curva de aprendizado em pleno voo? E provavelmente a mesma coisa para o Luna Rossa também. Crédito para as duas equipes que deram um belo espetáculo. Very nice. You guys did a great job. You too. Congratulations. Big fan here from Brazil. On the two races. Eu fiz a mesma pergunta para o Dini sobre a diferença entre as duas regatas. A resposta foi: na primeira, eles cometeram alguns pequenos erros, especialmente nos momentos de montar algumas boias, e isso deu alguns metros para a gente. Na segunda, a gente cometeu alguns erros também, mas você está sempre numa situação que basta um erro para haver uma ultrapassagem. Os barcos estavam certamente no limite nessa condição de mar e vento, os folhos e leme cavitando o tempo inteiro. Foi muito difícil para os timoneiros e para os controladores de voo. Foi muito difícil de ter precisão. A gente até já tinha velejado em condições assim de ondas e vento, mas nunca tinha competido assim. Amanhã, certamente, as duas equipes vão analisar muito as imagens para ver o que a gente pode aprender com isso. Thank you very much. Congratulations. It was a great race. Foi tão incrível participar dessa coletiva de imprensa e poder falar com esses grandes ídolos. Não sei nem se deu para perceber, mas a minha mão tremia quando eu falava com o Jimmy. Sobre essa cobertura da America's Cup, aqui no YouTube eu vou colocar os vídeos mais elaborados. E no Instagram eu vou colocando os bastidores dessas minhas descobertas. Segue lá o Almos Arpen se você ainda não segue. E se você também quer sua marca aparecendo aqui para o público que está assistindo essa cobertura, os meus contatos estão na descrição do vídeo aqui abaixo. Está sendo um prazer tão incrível cobrir essa regata tão incrível e produzir materiais assim em português. Sábado e domingo, dia 28 e 29 de setembro, tem mais regata. Almos Arpens, o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu vejo você na próxima regata.